Oi, gente, tudo bem? Deixa eu passar aqui rapidinho. Como vocês estão? Bom, como a Dani falou, né? Eu sou a Ana Eglin e ela me convidou aqui para falar sobre disciplina. E eu acho que eu, sendo atleta de futebol, né? A gente sabe que a gente precisa ter disciplina todos os dias. Mas eu acredito muito que todo mundo precisa de disciplina. E é o que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês aplicarem em qualquer área, tá? Então, antes de eu falar um pouquinho do tema, eu quero muito falar um pouquinho em quem eu sou, né? Então, eu sou a Ana Caroline, eu vim para os Estados Unidos com bolsa atleta, eu nunca paguei para jogar em faculdade aqui. Eu sou casada com meu marido, que infelizmente não está aqui, mas honra a vida dele. Hoje estou como coach na ID, ali na ESPN, na Disney. Sou empresária, estou construindo uma empresa no momento da Athletes of Life, que é o que eu quero muito falar para vocês aqui e como vocês podem aplicar isso na vida de vocês. Vocês estão vendo aí que vocês têm um diamante, a gente vai fazer uma atividade no final, mas mais do que isso eu quero que vocês entendam mesmo que tudo que eu for falar aqui, nada é sobre esporte, mas é sobre uma lapidação, sabe? Sobre esse diamante aí que está na frente de vocês. Então, para começar, gente, eu quero falar sobre disciplina, mas mais do que isso, né? Como vocês estão vendo aí, disciplina para jogar e é o maior jogo da vida. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se a vida fosse um jogo de futebol, você estaria jogando ou você estaria assistindo? E a gente precisa ter clareza de onde você está. Porque não adianta você querer ser empreendedora, não adianta você querer fazer qualquer coisa na vida de vocês se vocês não saber o que você precisa fazer. Se você não tiver clareza, você vai fazer um pouquinho quando você estiver super animada, mas em algum momento da sua vida você vai parar. E isso vem muito do fato, será que eu estou jogando o maior jogo que é a sua vida, e eu não estou falando de futebol, ou eu estou assistindo? E aí eu quero muito que vocês pensem nisso antes da gente falar sobre disciplina, porque não tem como, né? Eu vou falar sobre disciplina sem ter clareza daquilo que eu preciso fazer, não tem como. Então, indo aqui mais pra frente, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda que Deus te chamou para você ser uma atleta da vida. Aí você tá perguntando, Ana, você joga futebol? Eu nunca joguei. Alguém que faz alguma atividade física? Academia? Academia? Ok. E, gente, quando eu tenho 5 anos, desde meus 5 anos que eu jogo futebol, então eu sou apaixonada por esse esporte, né? Então eu uso muito essa metáfora do atleta, né? De entrar em campo e jogar. Mas eu entendi através da minha empresa que o atleta da vida é de fato o que mais importa, que é a vida. Então eu tô jogando. E eu acredito que todos nós aqui, a gente é uma atleta da vida. Então você pega a parte do que para mim é o futebol, mas para vocês pode ser o seu empreendedorismo, a sua família, qualquer área, sabe? E você aplica isso em conseguir fazer, em treinar, em se motivar, aí entrar e fazer, e assim você vai tomando posse desse momento, né? Então, como eu falo aqui, você é uma atleta da vida, o maior jogo nunca foi o futebol e o maior jogo é a sua vida. E você precisa entrar em campo. Chega do mimimi, chega do não vai dar certo, chega do não consigo e entra mesmo, veste essa camisa e vai pra cima daquilo que você vai aprender aqui com a Dani, com a Sueli. O que você for fazer, você vai precisar vestir essa camisa e entrar em campo. E eu quero te mostrar como que eu cheguei nisso, né? Como de fato eu cheguei nesse Atletas da Vida. Quando eu estava no Brasil, eu construí o Atletas da Vida, né? Hoje eu transformei para o Athletes of Life, que é muito mais para trazer para o público americano. Mas começou muito com um A, que é você é o atleta. Depois eu entendi que o V era o meu jogo, é a vida. E juntando esses dois, forma quase um diamante. Então, é o diamante que você tem. E todo mundo tem esse diamante. Porque, de fato, dentro de você, Deus te deu esse diamante. E se você não lapidar ele, você não vai conseguir fazer ele brilhar. Então, você tem que entender que o primeiro ponto é, você nasceu para brilhar. E esse diamante está dentro de você. E para você ter essa disciplina, a gente volta lá atrás. Você precisa ter clareza do seu propósito, você aplica a disciplina, que é exatamente fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Então, se eu, para mim, como atleta, né? Eu conto que quando eu estava no Brasil e eu vim pra cá e eu ganhei uma bolsa para jogar futebol, eu falei assim, gente, o meu sonho é ir para os Estados Unidos jogar futebol. E eu fui pra rua, eu fiz embaixadinha e eu falei para os outros, olha, eu tenho esse sonho, eu ganhei uma bolsa, eu não vou pagar a faculdade, mas eu preciso pagar minha acomodação e minha alimentação. E eu tinha R$0.
E eu tinha um mês para completar 25 mil reais para vir para cá. E eu falei, Deus, é impossível. Porque um ano atrás, gente, eu literalmente tinha vendido camisas por um ano para ir para o Canadá para aprender inglês. Então, tipo, durante um ano para conseguir 25 mil reais, demorou. Então, para mim, como que eu vou conseguir isso durante um mês? Era impossível na minha mente, porque eu tinha testado em mim, não era o fulano, não era a Dani tentou, não, era eu tinha tentado. Então, eu tinha muito essa limitação mesmo. E eu falei, Deus, se for para acontecer, se for esse chamado que você quer me enviar para os Estados Unidos? Então, faz acontecer e eu vou para a rua. Então, eu fui para a rua, comecei a fazer embaixadinha, né? Tava no Botafogo jogando profissionalmente. E tudo isso aconteceu por quê? Porque eu comecei a lapidar o meu diamante. E eu entro muito nisso, gente, porque quando a gente mostra aqui na parte do diamante, e eu falo que eu tinha o meu sonho vir para cá para os Estados Unidos, e eu precisava treinar, e o treino, ele é teoricamente para vocês, né, pegar aí, vocês vão fazer, eu quero que vocês levem para casa e tenham isso como clareza mesmo, um quadro que vocês olhem e vocês possam ter clareza disso que vocês vão fazer. Então, o meu sonho lá em cima era vir para os Estados Unidos. Só que, na verdade, o que eu precisava é que eu treinasse, né? O que era o meu treino? Não era exatamente ir para o campo. O meu treino era ir para a rua, fazer embaixadinha, falar com o povo. Ei, você consegue me dar alguma quantia para ir para os Estados Unidos? E nisso, eu entendi sobre meu posicionamento, que a Sueli vai fazer o conteúdo aqui para vocês, mas eu precisava me conectar, eu precisava falar com pessoas. Eu entendi que se minha mente não fosse forte, era impossível. Quem eu vou convencer de ir para me doar dinheiro? E aí, dentro disso, gente, não só nesse objetivo, mas a alimentação, né? A gente que vem do âmbito de atleta, a gente sabe que se a gente comer 20 bolo, é impossível você render, né? O teu corpo precisa. E você é aquilo que você come. Então, se você hoje está aqui nos Estados Unidos e vive, né, de fast food, vive do McDonald's, você está criando algo, você está nutrindo algo dentro de você que uma hora vai acontecer alguma coisa. E aí a gente tem a Dani, vai falar de seguro, de insurance e tudo mais para você proteger a sua saúde. Mas você também pode proteger a sua saúde escolhendo aquilo que você come, né? E aí, indo mais profundamente, gente, a gente tem network que você precisa ter. Você precisa dinheiro, né? Não tem como fazer nada. Eu precisava de 25 mil para estar aqui. Todo mundo precisa, né? Teoricamente, ter uma vida financeira ativa. Você precisa ajudar as pessoas. E mais do que isso, também você precisa ter amor naquilo que você faz. Então, se você não ama aquilo que você faz, uma hora, durante a trajetória, você vai desistir. E eu acho que desde meus 5 anos que eu jogo futebol, hoje eu tô com 27, eu tenho mais aí de alguns aninhos jogando futebol, e eu falo, gente, o que me motiva de fato estar dentro do campo e treinar? É saber que eu sou apaixonada por isso, porque eu gosto mesmo, porque eu gosto de ir pro campo. Eu falei pra Sueli ali, eu falei, eu não gosto de correr, amiga, mas bota uma bola no pé que eu vou correr. Entendeu? Então você descobre, de fato, o que você gosta, sabe? E você precisa ter esse amor dentro de você, porque Deus já te instalou esse diamante. Ele já te deu, você precisa lapidar. E essa lapidação vem de todas essas coisas, sabe? E aí, mais que isso, gente... para mim, que é o mais importante, eu queria fazer com vocês, não vou conseguir fazer tudo diamante, tá? Porque a gente não tem muito tempo, mas eu queria responder com vocês essas 4 perguntinhas, para que você seja sincera, porque não tem como a gente falar sobre disciplina se a gente não tiver a clareza dessas 4 perguntas. E a primeira é, fé, quem está guiando minha vida? O que de fato guia a sua vida hoje? É Deus? É o seu trabalho? É o dinheiro? Qual o Deus que está, na sua vida? O que você coloca ali para você? E você precisa ter essa clareza, porque se não tem, você não sabe o que está te impedindo de você ter essa disciplina. Então, você precisa entender exatamente isso. Segundo é foco. O que está roubando minha atenção? Hoje, a gente está no mundo da tecnologia, né? Quem não se distrai na rede social, quem não fica lá... Tem time, no Instagram, rodando. Bom, eu falo isso, mas é difícil pra mim também, porque rede social hoje em dia é um excesso de informação, né? E a nossa mente tá ali atrás de dopamina barata. E todo momento a gente tá procurando por algo novo, por algo novo, por algo novo, por algo novo. E isso te tira do seu foco, porque se você parar pra pensar, abre o seu celular e vê quanto tempo você gastou na internet. É pesado, não quero ver isso não. Porque se você não estiver usando a internet para produzir um conteúdo, você está usando errado.
Então, até que ponto você está usando a internet ao seu favor, sabe? Você está produzindo conteúdo, ajudando novas vidas, ou você está só ali assistindo? E aí a gente volta para a primeira pergunta. Você está jogando ou você está assistindo? E isso é para tudo que você faz. Você entra num mercado de trabalho, você vai jogar ou você vai assistir naquele mercado? Você vai entrar com tudo. Mas por que você entrou primeiro? Por que você quer fazer aquilo? Por que você escolheu aquela profissão? E se você não souber, você desiste. E eu acho que foi isso que me motivou, porque para ser atleta, sair do meu país, largar minha família, não tenho ninguém aqui hoje, sou casada, graças a Deus, mas vim e passei todo esse processo de 7 anos, me mudei, fui para vários estados, é só Deus mesmo. Mas fora isso, ter a paixão, assim, a visão de que é isso que eu quero para minha vida. E hoje, com o Athletes of Life, né, entrando num pouco mais do que eu faço, eu estou criando uma plataforma. E o meu objetivo é mesmo ajudar essas meninas a conseguir bolsa na faculdade, como eu fiz. Só que é uma conexão. É uma plataforma onde a menina entra, ela conecta com o coach direto, consegue a bolsa e todo mundo fica feliz. E eu faço o intermédio. Então, eu quero facilitar aquilo que lá atrás foi difícil para mim. Que eu tinha que mandar o e-mail, achar o coach perfeito, achar a bolsa, ver tudo. Não, hoje eu quero só, você entra, você estuda, você se conecta com pessoas, você tem toda uma plataforma onde é seguro, porque eu estou falando de meninas mais novas, então a gente quer começar a trabalhar com meninas mais novas também. Então, tudo isso, gente, se Deus não tivesse botado no futebol, eu não teria tido a ideia hoje do seguro. Então, você entende que a sua vida é um momento de lapidação. E quanto mais você é lapidado por Deus, mais você entende o porquê que você está aqui. E eu quero trazer uma pergunta. Mas antes de eu trazer essa pergunta, deixa eu só falar um pouquinho da disciplina e propósito, que eu já quase esqueci. O que você precisa fazer hoje que você continua adiando? Provavelmente tem algo na sua vida que você precisa começar agora e você procrastina. E eu vou falar, sabe por que você procrastina? Porque você ainda não sabe se é aquilo que você quer. Porque quando você sabe que é aquilo que você quer, você vai e começa amanhã. Você começa hoje, agora, você faz, você manda o convite, você liga para aquela pessoa, você faz o network, você vai para o evento e vocês estão aqui por um objetivo, vieram aqui para aprender, seja com a Dani, comigo, com quem, mas você está aqui por um objetivo. E você tomou essa decisão de sair de casa, de dirigir, independente de onde você veio, você tomou uma decisão. E essa decisão já mudou esse hábito de ter... Você já saiu daquele hábito de, não faço nada da minha vida. Você tomou uma decisão. Você está aqui, você está buscando conhecimento. E aí, por último, gente, o propósito. O que Deus colocou dentro de você? Não acho que você não tem propósito nessa vida. Não acho que você nasceu para só ser mais uma. É impossível. Deus, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês e é tipo, você tem um propósito e tem 2 datas muito importantes. Alguém tem uma ideia de quais são as datas mais importantes? 2 datas mais importantes nessa vida? Alguém tem uma ideia? Tem 2 datas que você precisa saber o porquê. Você tem ideia das datas? Sim. Perfeito. E a segunda data é o porquê que você nasceu. A primeira data você nasceu, perfeita. Mas a segunda data, o porquê que você nasceu. O porquê que você está aqui, qual o seu propósito. Porque não adianta, às vezes Deus está te chamando para ser empreendedora e você quer trabalhar naquela empresa lá que você está lá, você fala, não, está segurando, não vou sair daquela empresa porque ela paga minhas contas. E você não toma a iniciativa de ir, porque você tem medo. E o medo te puxa para trás. Mas se você tomar hoje a decisão de fazer aquilo que está no seu coração, daquilo que você tem a certeza que é, você pode ter certeza que o medo, os empecilhos, a falta de dinheiro, vou ficar sem dinheiro, independente disso, vai acontecer. Porque você vai estar no seu propósito, você vai saber o porquê que você nasceu hoje. E isso é difícil, é uma constância, é uma lapidação, é saber exatamente o que você precisa fazer. Como que está indo? É o dia a dia, gente, é o treino, é a disciplina. Porque a disciplina é isso. É você fazer aquilo que tem que ser feito. Você sabe que tem que ser feito. E assim, eu falo pra mim, eu sou atleta, gente, faz muito tempo. Você acha que todo dia eu quero ir pra academia? Quero não. Principalmente ser atleta de futebol. Você fica lá, você puxa o seu corpo no mais difícil, tipo, você fica exausta. Então pra que eu vou ficar querendo matar meu corpo todo dia? Mas eu vou porque eu sei que é isso que eu preciso pra chegar no meu propósito. E eu vejo hoje que Deus me chamou para isso, né? E eu quero trazer essa mensagem, independente da área que você é que você é uma atleta da vida, que você tem um diamante maravilhoso dentro de você e que você pode lapidar isso colocando metas diárias. Eu vou melhorar minha alimentação, eu vou melhorar minha mente, eu vou ler um livro a mais todos os meses, eu vou me posicionar melhor, eu vou aprender com a Sueli, eu vou aprender com a Dani sobre gestão financeira, eu vou fazer
mais conexões, mais network, eu vou para mais eventos e tudo isso é uma lapidação. E você vai entender que durante essa trajetória de lapidação, você vai conquistar o mais importante, que é o porquê você nasceu. E aí, gente, a Dani me pediu, obrigada, né? Mas a Dani me pediu, antes de acabar, que a gente se motive, que a gente se exercite. E eu quero puxar isso. Eu vou pedir pro Anderson botar alguma música aqui e a gente vai se animar agora, tá? Porque não dá pra ficar sentada, né? Vamos. Vocês vão comigo? Vamos. De tudo isso que eu falei, essa música tem um significado muito importante, porque não adianta a gente viver o jogo da vida, independente da fase que você tá, sem ter gratidão, né? Então a música fala muito sobre I'm thankful. Tem como aumentar só um pouquinho mais? Tem. Eu acho que ele conseguiu. Então a gente vai começar bem devagarzinho, tá? A gente só vai, todo mundo sabe, o Scott, a gente só vai baixar um pouquinho e subir. Bem fácil. Bota a mãozinha. Não, agora sobe a perna. I'll be safe for you. Oh my love. Não, agora desce e sobe. Desce e sobe. It's safe for you. Não, vamos mandar um pouquinho. Finge que você tá correndo. Só movimenta. This is the day. Gente, vamos? Ai, não, vocês não sabem. Vamos mandar, vamos fazer uma curva, vai. Anda, vamos. Vamos dar uma voltinha. Esticar a perna. Comeu, agora a gente já gasta. Gostei dela. For you, I'll be safe for you.